Louvado seja Deus, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui hoje novamente, mas com uma alegria muito grande no coração para dizer para vocês que estamos celebrando mais uma Santa Ceia. Uma Santa Ceia que vai permitir com que tenhamos comunhão com o nosso Deus, uma Santa Ceia que vai permitir com que nós verdadeiramente cumpramos a palavra do Senhor nas nossas vidas. Uma Santa Ceia que verdadeiramente vai fazer com que eu e você estejamos firmes no corpo de Cristo. Isso é extremamente importante. E pode ser, irmão, que às vezes você não pegou ainda o seu elemento da Santa Ceia. Vai lá, corre lá, pega lá o seu suco, pega lá os seus pedacinhos de pão, separa aí um para cada um aí e em nome de Jesus vamos celebrar a Santa Ceia nessa noite. Amém? Vai ser com muita alegria porque a palavra do Senhor hoje tem revelações fantásticas para nós. Quando eu estava estudando essa palavra, eu falei, não é possível que o Senhor está me dando essa palavra. E foi um negócio extremamente interessante, foi um negócio muito bom a gente conseguir entender que Deus ele está revelando coisas maravilhosas para nós. E então, enquanto você corre lá, pega lá o seu vinho, o seu pão para nós celebrarmos a Santa Ceia, eu vou dar aqui para vocês um aviso de extrema... todos nós já estávamos nessa expectativa desse aviso. Olha só, no primeiro domingo de dezembro desse ano, nós vamos celebrar a nossa volta a congregar aqui na igreja, amém? Primeiro domingo desse ano nós vamos voltar a congregar aqui na nossa igreja. Então a Elaine fica falando assim, eu vou botar minha melhor roupa, que eu até sonhei com isso e tal. É isso mesmo, irmão, venha com muita alegria, vamos estar juntos novamente. Vai ter um protocolozinho aí para a gente seguir, cada família vai ficar num canto, porque família já está todo mundo junto ali mesmo e tal, cada família fica num canto, nós vamos ficar mais separadinho, vai ter um termômetro para poder apontar para você ali, nós medir a sua temperatura, os negocinhos do álcool ali para nós tomar banho também já vai estar lá. Então, olha, irmão, vai ser um negócio muito bacana, vai ser um negócio muito, muito, muito alegre, porque de novo estaremos voltando aí a congregar. Mas eu também quero deixar com você aqui um alerta e tomara que seja uma expectativa completamente errada, minha, tá certo? Mas se você reparar, aqui no Brasil os números da pandemia já estão reduzindo, olha, glória a Deus, aleluia, maravilhoso, mas está havendo uma segunda onda lá fora, na Espanha, na França, em Portugal, na Itália, ou seja, essa segunda onda já está provocando o tal do knockdown, ou seja, as pessoas já estão começando a ficar com as fronteiras fechadas novamente, porque a contaminação está aumentando e está começando a matar também de novo lá. Eu tenho notícias que lá em Portugal está matando mais do que foi na primeira vez. Então, significa que se porventura isso começar a vir para o Brasil de novo, nós vamos estar congregando, vai chegar uma hora que nós vamos ter que parar de novo, e aí nós vamos voltar com esses mesmos procedimentos que nós estamos, fazendo gravações, nós vamos visitar as casas de vocês a cada domingo e cada quarta-feira e tal, tá bom? Mas enquanto isso, essa segunda onda não vem para o Brasil, tomara que não venha, tomara que ela fique lá, porque lá está tendo segunda onda, porque ainda não tem vacina também. Tomara que antes dessa segunda onda aqui no Brasil tenha vacina, aí se Deus quiser, nós vamos continuar congregando aqui na igreja de forma bacana, tranquila. Espero que você já tenha pegado o seu suco de uva aí, espero que você já tenha pegado aí os seus pãezinhos aí, poste agora para nós ali no grupo ali que estamos vendo isso aí, vai colocando lá, olha pastor, eu estou com você, estamos juntos, vamos cear aqui em casa, que coisa linda, maravilhosa. Então manda sua foto, manda tudo aquilo que você tem aí, porque nós temos uma alegria enorme de saber que vocês estão junto conosco nesse momento aí, para a gente poder curtir esse momento junto com Deus, que é algo precioso na nossa vida. Tanta gente, mas tanta gente nem se lembra que Deus existe. Nós nos lembramos que Deus existe, e aí agora daqui a pouco nós vamos começar a revelar para você por que nós nos lembramos que Deus existe, amém? Já pegou lá os seus elementos da Santa Ceia? Glória a Deus, aleluia! Comecemos então, vamos fazer uma oração maravilhosa para o Senhor Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui congregando com Ele, amém? Deus, é em nome de Jesus que nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui.
Senhor Deus, seja por meio de vídeo, seja por meio presencial, o que nós mais queremos é estar com o Senhor. E nós temos a plena certeza, Senhor Deus, que essa também é a tua vontade, que o Senhor esteja conosco. Por isso, Pai, nós te agradecemos muito, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor faz maravilhas nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor revela coisas maravilhosas nas nossas vidas. E é exatamente o que nós queremos. Aprender do Senhor todos os dias para nós é uma alegria enorme. Então, Senhor Deus, nos ensina. Faça, Senhor Deus, com que nós todos os dias consigamos aprender do Senhor. Para que nós sejamos pessoas diferentes. Para que nós sejamos pessoas que vão verdadeiramente entender como tem sido a tua palavra, os efeitos da tua palavra na nossa vida. Obrigado, meu Pai, e é em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Comecemos, irmãos, a ler a palavra do Senhor na leitura de Mateus capítulo 1. Amém? Muitos de vocês às vezes não gostam, né? Eu vou ler a Bíblia toda. Aí beleza, aí você vai ler a Bíblia toda quando você chega lá em Números, ou Levítico, ou quem sabe até Deuteronômio, que começa a falar daquele monte de genealogia, você pula aquela parte. Nossa, esse negócio é chato demais, e pula aquela parte, né? Mas ali tem informações extremamente interessantes. Hoje nós vamos ver aqui a genealogia de Jesus. Você vai ver que tem revelações fantásticas aqui, você vai ver que tem coisas maravilhosas aqui, entende? Então, por causa disso, eu convido você, se você gosta de abrir a sua Bíblia aí juntamente conosco aí, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o 17, Mateus capítulo 1, do 1 até o 17. Enquanto você está aí abrindo a sua Bíblia, Mateus capítulo 1, verso 1 até o 17, o título dessa mensagem é: você é ou não usado por Deus? Fica com essa pergunta aí. Daqui a pouquinho eu vou colocar mais um monte de perguntas para você, e essas perguntas, enquanto eu vou falando aqui, você vai começando a ver que a resposta dela está aí, ó, na nossa cara, nisso tudo que nós vamos ler aí. Mas são perguntas que eu tenho certeza que você nunca se fez, né? Então, mas essa primeira você já deve ter feito aí. Você é ou não usado por Deus? Mateus capítulo 1, verso 1 até o 17, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha só. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez, Pé e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Lembra da Tamar? Aquela mesma Tamar que você lê sobre ela lá nos livros iniciais da Bíblia, né? Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Você que está grávida aí, tem agora aí uma série de nomes aí que vai te dar uma sugestão para você colocar os nomes nos seus nenéns aí, tá bom? Então, ó, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, é mesmo, aquele mesmo Boaz, aquele fazendeiro rico lá, que falou com os empregados dele, olha, vai colhendo aí, deixa cair umas espiguinhas aí, que vai vir uma dona aí que vai pegar. Que dona que era essa? Ruth. Aí Ruth, olha para você ver, ó, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, a mãe de Boaz foi Raabe. Lembra da Raabe? Raabe, aquela prostituta que ficou em cima do muro quando Josué mandou os espias para poder vigiar a terra e tal, aí se esconderam na casa dela? É aquela Raabe lá. Aquela Raabe foi mãe de Boaz, tá certo? Aí, ó, Boaz gerou Obed, né? Com quem que Boaz gerou Obed? Ele gerou Obed com a Ruth. Lembra que a Ruth, a sogra dela, falou assim, vai lá, fiota, deita com ele lá, mexe nos pezinhos dele, aquele negócio todo e tal, aí depois ele vai ver que é o você. Aí pronto, aí Boaz casou com a Ruth, né, e aí gerou Obed. Obed gerou Jessé, agora já começamos. Jessé gerou Davi. Davi, aquele mesmo Davi, rei Davi que você conhece, que Saul começava a querer brigar com ele demais da conta, mas ele sabia que Saul era ungido por Deus, e aí ele não queria matar Saul, já que ele teve tanta oportunidade.
né? E aí Davi gerou Salomão, Salomão, aquele que falou com Deus assim que é sabedoria. Deus falou assim: olha, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar muito mais que sabedoria, eu vou te dar riqueza também. Então Davi gerou Salomão, e a mãe do Salomão, ou seja, a esposa do Davi que gerou Salomão, foi aquela mulher de Urias lá, né? Aí, ó, a mulher de Urias, aquele Urias que ele botou na frente da batalha lá e tal, e aí, ó, chama aquela dona lá, que tal, beleza, ela vai vir pro castelo aqui e tal. Mas ela é casada, é Urias, bota Urias na frente da batalha lá, que aí nós resolvemos o problema. Não foi uma boa forma de resolver, não, mas o fato é que ele ficou com a mulher de Urias, né? Salomão gerou Roboão gerou Abias gerou Asa gerou Josafá gerou Jorão gerou Uzias gerou Jotão gerou Acaz gerou Ezequias gerou Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel gerou Zorobabel gerou Abiúde gerou Eliaquim gerou Azor gerou Sadoque gerou Aquim gerou Eliúde gerou Eleazar gerou Matã gerou Jacó. Não é aquele mesmo Jacó lá de Abraão, não, viu, gente? Jacó gerou José, não é aquele mesmo José, filho de Jacó lá, não. Agora é José, filho de Jacó, já em gerações posteriores, né? Esse José aí que Jacó gerou é o marido de Maria lá. José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia e 14 gerações do exílio até Cristo Jesus. Ou seja, se você pegar de Abraão até Jesus Cristo, foram 52 gerações. 52 gerações. Entende? O que são 52 gerações, irmãos? Se fosse nos tempos de hoje, quando eu tinha, há 10 anos atrás, eles falavam que cada geração ela era de duração de 50 anos. Então você pega 52, multiplica por 50, aí você vai ter mais ou menos quanto tempo de anos seria. Hoje, eles já estão falando que a média de mudança de geração aí já é de 20 anos, tá certo? Então tá bom, multiplica aí 52 vezes 20 e vocês vão ter uma ideia aí de quantos anos de Jesus Cristo até Abraão aí você teria, tá certo? Então, mas vamos lá, isso aqui até então não importa não, mas eu vou te encher de pergunta agora, que você vai começar a parar para pensar e você vai falar assim: mas eu nunca tinha percebido isso, eu nunca tinha me perguntado sobre isso, né? Então vamos lá, olha só. Você sabe se você está sendo usado por Deus? Ah, pastor, eu sei, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. Amém, glória a Deus. Mas tem gente que não sabe. Você tem se disponibilizado para ser usado por Deus? Ah, pastor, eu até que não, sabe? Porque eu tenho medo que se Deus começar a me usar, nosso Deus, vai ser bem difícil, porque eu vou ter que abrir mão de muita coisa, vai ser mais difícil, e a gente sabe que fazer as coisas de Deus dá um trabalho, é mais difícil mesmo, exige muito tempo, né? Ah, pastor, não sei não. Então a pergunta é: você tem se disponibilizado para ser usado por Deus? De onde vem a sua fé? Outra pergunta: de onde vem a sua fé? A minha fé vem de Jesus Cristo. Não, está errado. Não. Sua fé vem de outro lugar. Aí vem aquela pergunta que eu acho que você nunca se fez: Adão tinha fé? Você lembra se Adão tinha fé? Tem alguma parte na Bíblia que fala que Adão tinha fé? Ou ele era um homem sem fé? Você nunca se fez essa pergunta aí não, né? Quando eu estava lendo a palavra do Senhor
em Mateus, porque agora os meus devocionais eu estou meditando no livro de Mateus. Então, a hora que eu comecei a meditar no livro de Mateus, no capítulo 1, Deus me fez essa pergunta: Adão tinha fé, Wilson? Ou ele era um homem sem fé? E aí eu tenho que responder isso para Deus, eu tenho que responder, para responder que tem que estudar. E aí fui estudar. E aí eu vou responder isso para vocês, tá bem? Vou responder. Qual é a importância do José no plano de salvação de Deus? José é aquele mesmo José, o marido de Maria lá. Você acha que ele só serviu para ficar puxando burrinho até no Egito, para poder Maria fugir com Jesus para lá e depois puxar burrinho do Egito para Israel de novo, para Jesus começar a vida dele cá? Não. José era muito mais do que isso. As igrejas aí, principalmente as igrejas que gostam de construir imagens sobre santos, dar nome das igrejas sobre santos e tudo mais, eles dão lá, Igreja Maria, não sei o que tem e tal, Igreja Maria disso, daquilo, igreja, e José, não, tem uma igrejinha de São José ali e tal, beleza. Para muitos o papel de José era um papel secundário na Bíblia. Não, Jesus é filho de Deus, não é de José. José é um mero coadjuvante. Não, gente, papel enorme. Nós lemos aí a geração que veio lá para até chegar a Jesus. Vejam vocês que está lá, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria. Não está falando que José, juntamente com Maria, gerou Jesus, porque não é verdade. Mas Matã gerou José, que é marido de Maria. Por que esse negócio está na Bíblia? É para mostrar a importância de José para mim e para você, irmão. Tá certo? É para mostrar o quanto nós podemos verdadeiramente entender por que nós estamos aqui. Nós vamos entender que nós estamos aqui por causa do José. Vamos lá, vamos continuar. Gostaria que você prestasse atenção nisso, viu? Essas perguntas todas vão ser respondidas agora. Tudo começou, meu querido irmão, lá na criação de Deus. Tudo começou quando Deus pegou a criação, falou assim: agora nós vamos criar um negócio aqui. Aí criou lá no primeiro dia, criou a terra, só corpo. Criou lá no quarto dia, lá, quarto e quinto dia, criou os animais e as plantas, corpo e alma. E depois lá no sexto dia falou assim: agora nós vamos criar preciosidade. Pegou um barrinho, moldou. Tudo que é moldado da mão de Deus vem com perfeição. Moldou. E depois ele fez aqui assim: vamos fazer dele a nossa imagem e semelhança. Nasceu Adão, imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou Adão, ele queria, por meio de Adão, criar eu e você, que fôssemos a imagem e semelhança de Deus. Gente, às vezes você lê na Bíblia o que é imagem e semelhança de Deus, a imagem é imagem mesmo, física. E a semelhança é no comportamento, no poder, nas ações, na forma de ver, na forma de amar, na forma de ter justiça, nos atributos de Deus. Se naquela época tivesse espelho, Adão ia para frente do espelho, na hora que ele fosse para frente do espelho, ele ia ver quem? Deus. Imagem e semelhança de Deus. Quando Adão fosse falar qualquer coisa, fosse fazer qualquer coisa, tudo que ele fizesse ia ser com perfeição, porque ele ia fazer sendo semelhante a Deus. E assim, por causa de Adão, Deus queria que eu também, quando eu fosse para frente do espelho, eu conseguisse ver, não o Wilson, mas eu conseguisse ver Deus. Deus, quando ele me criou dentro da multiplicação de Adão, ele queria que tudo aquilo que eu fizesse simbolizasse o amor, a justiça, tudo aquilo que é atributo de Deus, por causa da semelhança.
E Deus criou Adão e a Eva para se relacionar diretamente com Ele, assim como Ele me criou e te criou, para a gente relacionar diretamente com Deus. Ia ser um negócio bacana demais, irmão. Você criado lá, lindo, maravilhoso, vivendo aquela plenitude de tudo na perfeição, e aí passa um tiquinho, olha, Deus está chegando ali. Oi Deus, como é que vai o Senhor, tudo bem? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor me criou. Fala para nós, Deus, sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Aí beleza, aí ia ser bom demais. Verdade. Relacionamento direto, olhando para Ele e Ele olhando para nós. Pensa Deus passando a mão na sua cabeça, falando assim: eu te amo demais porque eu te criei. Olha para você ver que coisa linda. Ele faz isso hoje, viu, irmão? Às vezes você aqui não consegue ver, mas Ele faz isso hoje. Mas olha para você ver, a relação que a gente tem, por exemplo, a gente tem uma relação direta com a Sarinha, com o Herbert, a gente tem uma relação direta com o Toninho, mas a Zilpa e a família, a gente tem uma relação direta com o Jefferson, mas a Sandrinha e a família, a gente tem uma relação direta com o Enivaldo, mas a família, a gente tem uma relação direta com a Lourdinha, com os missionários, a gente tem uma relação direta com um monte de gente, e é exatamente essa relação direta que nós queríamos ter com Deus, só que a nossa relação direta, ela é contaminada pelo pecado, por isso ela não chega a ser tão prazerosa assim. Agora, veja bem, quando a gente tem uma relação direta com Deus, seria muito prazeroso. Acontece, irmão, acontece que, por causa do pecado, Adão e a sua esposa Eva pecaram. Por causa desse pecado, eles foram destituídos da glória de Deus. Já não há mais uma relação direta. Já não há mais uma relação onde Deus poderia vir se encontrar com eles e olhar face a face e conversar com eles. Não. A relação aí já passou a ser indireta por meio do Espírito Santo de Deus, onde eles sentiam a presença de Deus, mas não viam mais Deus. E é a mesma relação que eu e você temos com Deus. Nós sentimos a presença de Deus, mas a gente não vê Deus. Adão e a Eva, por causa disso, eu consigo já começar a responder algumas perguntas para vocês. Adão era um homem sem fé. Pastor, que heresia é essa? É verdade, irmão. Adão era um homem sem fé, Eva era uma mulher sem fé. Amém? Amém não, pastor, pelo amor de Deus, como é que o senhor fala um negócio desse? Falo com propriedade na Bíblia. Abra para mim, Hebreus capítulo 11, verso 1, nós vamos ver o que é definição de fé. Olha lá, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Adão, irmão, ele só passou a ter que ter fé depois do pecado, porque ele já não via mais Deus. Eva passou a ter que ter fé por causa do pecado, porque eles já não viam mais Deus. A relação já não era mais direta, era uma relação indireta. Mas eles sentiam a presença de algo tão diferente ali, que era o Espírito Santo revelando para eles, falando o seguinte: olha, Deus está aqui para conversar com vocês. E por causa disso nasce a fé. Obrigatoriamente Adão passa a ter que ter fé, que aquela presença ali era algo que ele não podia ver, mas a presença de Deus estava ali. E aí, irmão, dessa forma acontece comigo e com você. Eu e você, nós, por causa até daquele pecado original lá e por causa também dos nossos pecados, nós não conseguimos ver Deus, mas a presença de Deus nós podemos sentir. Relação indireta com Deus. E a gente só sente essa presença de Deus por meio do Espírito Santo dele. A gente só sente essa presença de Deus porque, olha, Deus, ele só se faz presente porque o Espírito Santo dele se revela em nós. É por isso. Então, respondendo aquela primeira pergunta sua, Adão não tinha fé. Ele não precisava ter fé, porque o relacionamento dele era direto com Deus.
Depois do pecado, ele passou a ter que ter fé. E aquela situação foi tão complicada, irmão, porque quando Abel matou Caim, a Bíblia fala que a Eva, ela perdeu completamente o gosto de invocar a Deus. Eles pararam de invocar a Deus. E aí só volta a invocar a Deus de novo quando nasce Sete, filho da Eva, mais do Adão. Aí nasceu Sete, aí a palavra fala assim, que ela ficou tão alegre, mas tão alegre, que ela voltou a invocar a Deus. Significa, se eu e você, na relação indireta que nós temos com Deus, se nós dermos bobeira e passar por uma dificuldade qualquer, a gente vai achar que Deus não está presente, a gente vai achar que Deus não está com a gente, e aí por isso a gente para de invocar o nome de Deus, acha que foi desprezado por Deus. Aconteceu com a Eva, mas o Adão, o que não pode acontecer comigo e com você? Mas nós temos que cada vez mais aumentar a nossa fé e entender que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, seja nos bons, seja nos ruins, mas Ele está conosco em todos os momentos. A Bíblia fala que Deus não dorme, Ele está conosco o tempo inteiro. Quando nasceu Sete, você pode ver essa história lá em Gênesis capítulo 4, verso 25, quando nasceu Sete, automaticamente você vai ver que Eva volta a invocar o nome de Deus, e aí Deus novamente se faz presente com uma relação indireta, Ele se faz presente na vida daquela família. A Bíblia fala que lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, fala-se que nós nascemos com uma porção de fé. E a porção de fé que nós nascemos com ela é uma porção que faz com que eu e você consigamos já ter uma porção de fé. Mas veja bem, tem também lá em Mateus 24, capítulo 14, verso 30, fala que essa porção de fé, ela funciona igual aquela parábola dos talentos de Jesus. Para uns, ele deu a mesma quantidade para todo mundo, né? Mas uns deixou ela morrer, outros fizeram ela multiplicar muito, e outros ficou do jeito que estava. O que Deus quer de mim e de você é que a nossa fé se multiplique, mas se multiplique muito. E agora nós vamos começar a provar isso aí. A palavra do Senhor nos mostra, até mesmo quando ele estava tratando lá com Adão e a Eva, ele falou o seguinte assim: olha, crescei e multiplicai. Esse crescer e multiplicar foi caminhando ao longo das gerações até Abraão. Aí nós vamos entender por que Abraão é tão importante na minha vida e na sua vida. Isso foi caminhando até lá em Abraão. Aí a hora que chega em Abraão, que ele ia lá para poder matar Isaac do jeito que Deus tinha pedido, Deus fala: peraí Abraão, peraí, não mata não, não mata não. Por causa da sua fé muito grande, você terá suas gerações multiplicadas, assim como as estrelas dos céus e a areia da terra. Louvado seja Deus, glória a Deus por isso, aleluia. E por causa disso, eu e você estamos aqui. Nós fazemos parte dessa multiplicação. E se Deus multiplicou a fé de Abraão e multiplicou todas as coisas em Abraão, Ele também quer multiplicar em mim e em você a minha fé e a sua fé. Porque veja bem, o que Deus quer é sempre isso multiplicado, fé e ações em Deus multiplicadas, assim como Ele fez com Abraão. E às vezes você não consegue ver a importância do plano de salvação de Deus, né? Isso veio caminhando ao longo das gerações. Nós lemos ali 52 gerações, depois mais 14 gerações, depois mais 14, depois mais 14, até chegar lá em José. E às vezes você lê e não consegue entender a importância de José, pai adotivo de Jesus. José não serviu, irmão, só para poder ficar puxando jumentinho para lá, puxando jumentinho para cá. Ó, Maria, agora nós vamos para o Egito, puxa jumentinho para o Egito. Ó, agora o anjo falou que é para nós voltar para Israel, puxa jumentinho para Israel. Gente, não.
José não era simplesmente isso, o papel de José no plano de salvação de Deus era muito maior do que você imagina. O papel de José no plano de salvação de Deus era fazer com que, veja bem, José, ele é parte de gerações e gerações e gerações que vieram lá de Abraão. Se você fizesse, se Deus permitisse com que nós continuássemos a analisar essas gerações até chegar em mim e em você, você ia ver que a nossa árvore genealógica está pregada lá em José. Lá em José. Então, quando Deus falou que Abraão iria ter a fé multiplicada e todas as suas ações seriam multiplicadas de acordo com aquilo que estava sendo feito, pode atender para mim. Com aquilo que estava sendo feito lá, por causa dessa fé de Abraão, aí o que acontece? Deus queria que, na verdade, eu e você, nós tivéssemos a mesma fé multiplicada, e aí por causa disso ele veio trazendo gerações, 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 e chegou em José. Quem era José? Na passagem que a gente lê, José estava nos planos de Deus, porque ele fazia parte da descendência de Abraão. Depois de 52 gerações, nasceu Jesus. Não por meio de José, mas se Maria teve um papel de importância na hora de fazer o nascimento, a geração de Jesus Cristo, José teve um papel extremamente importante na hora de fazer em mim e em você a multiplicação da fé e de todas as coisas que vieram lá de Abraão. Eu hoje creio em Deus, assim como você também, porque nós somos parte da geração de Abraão, e por causa disso nós viemos, e por causa de José nós estamos aqui. Conseguiram entender? A importância de José é muito maior. Ele trouxe, enquanto Maria, por meio de Jesus, trouxe a salvação ao mundo, José, por meio de Abraão, trouxe a multiplicação da fé e de todas as coisas que nós podemos ter em Deus. Amém? Veja bem, nem todos contam muito com José, porque ninguém sabia qual é o papel de José nessa situação. Mas Deus usou José para me alcançar e te alcançar. Deus usou Maria para trazer o Salvador, para me revelar a verdade, me tirar do pecado, me livrar do pecado, me dar libertação e me levar para o céu de novo. Mas ele trouxe José para que por meio de Abraão lá, a minha fé fosse multiplicada e eu acreditasse no Salvador que Maria gerou. Conseguiram entender isso aí até agora? Então já respondi algumas coisas para vocês, daquelas primeiras perguntas, tá certo? Algumas coisas já foram respondidas. E você, onde entra nessa história? Qual a sua importância nisso tudo? Jesus foi crucificado e ao ressuscitar, ele visitou os apóstolos. Isso está lá em João capítulo 14, verso 16 e 17. Quando ele visitou os apóstolos, ele disse o seguinte: olha, e eu pedirei ao Pai, e lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não poderá recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e está com vocês. Glória a Deus, aleluia. Irmão, você tem o Espírito Santo de Deus. Irmão, se você é um dos de Jesus, você é chamado filho de Deus. A Bíblia disse que eu e você, porque somos filhos de Deus, porque somos de Jesus,
ouvimos e aceitamos o plano de salvação de Jesus, nós então estamos com o Espírito da verdade. E se nós estamos com o Espírito da verdade, a Bíblia lá em João capítulo 14, verso 12, ela fala que nós faríamos muito mais do que Jesus fez. Mas por que nós faríamos muito mais, irmãos? Vamos parar para raciocinar nessa revelação do nosso Deus para nós. Por que nós faríamos mais e como nós faríamos mais? Vamos voltar lá em José e vamos voltar lá em Maria. Se José era o multiplicador das gerações e da fé, porque veio lá de Abraão, e veio de Abraão, passou em José, chegou em mim e em vocês. Se ele era o multiplicador das gerações e da fé, eu e você também somos, correto? Nós continuamos, nós estamos dando continuidade ao plano de multiplicação que Deus havia prometido lá para Abraão, eu e você. Se Maria carregou o Salvador, e por causa do Espírito Santo, eu e você também carregamos, é por isso que nós podemos fazer mais do que eles. Carregamos em nós duas funções. A função de José, ser multiplicador de gerações e de fé, e a função de Maria, trazer o Salvador para outras pessoas, levar o Salvador para outras pessoas, levar a palavra de salvação para outras pessoas. Atente para isso e reconheça a sua importância diante de Deus. Comece a pensar o que você está fazendo para honrar tão grande responsabilidade que Deus está te dando. Pare de se ver. Pare para ver o quanto você tem aumentado a fé sua a cada dia e se você tem contribuído para que a fé de muitos outros venha multiplicar. Pare para ver se você tem proferido palavras de salvação para muitos. Porque do contrário, caso você não esteja multiplicando a sua fé, caso você não esteja fazendo com que a fé de outros se multiplique, caso você esteja fazendo com que a palavra de salvação não chegue a muitos, você pode ser algo que às vezes está interrompendo na sua vida só o plano de Jesus Cristo. A Bíblia fala que se você não falar, as pedras clamarão. O que nós temos que entender é que nós estamos aqui para poder desempenhar esses dois papéis, papel de multiplicação e papel de salvação na vida das pessoas. Atente para isso, por isso que eu perguntei lá no início da palavra se você estava sendo usado por Deus e se você estava se disponibilizando para ser usado por Deus. Caso não tenha feito isso, reveja seus conceitos, reveja suas condutas, reveja se você está aumentando a sua fé, reveja se você está se relacionando com Deus, ainda que indiretamente por meio do Espírito Santo, porque Deus, Ele quer te usar muito. Deus, Ele quer fazer de você, continuar fazendo de você aquele que vem trazendo a multiplicação das nações e da fé, e também aquele que vai levar a palavra do Senhor. Atente para isso. Por isso eu e você faríamos mais do que Jesus. Amém? É exatamente isso que Deus queria revelar para mim e para você, uma palavra maravilhosa, uma palavra que traz algo diferente para nós começarmos a pensar. Amém? Então, resumindo, respondendo aquelas perguntas, você está sendo usado por Deus? Essa você pode responder. Você tem se disponibilizado para ser usado por Deus? Essa você pode responder. De onde vem a sua fé? A nossa fé vem a partir do momento que nós fomos destituídos do pecado, porque aí nós não temos mais relação direta com Deus e precisamos nos relacionar com Deus indiretamente, sentir a presença dEle. E aí é uma relação indireta, por isso nós precisamos ter fé que Deus está no mesmo ambiente que nós.
Outra pergunta: Adão tinha fé? Enquanto Deus se relacionava diretamente com ele, não tinha, porque não precisava, porque ele via Deus. O conceito de Deus é a prova de que você está com Deus mesmo sem vê-lo. Então, no início, ele era um homem sem fé, ele precisou de ter fé depois que ele passou a se relacionar com Deus. E qual era o plano? Qual é a importância do plano de José na salvação de Deus? Ou seja, José, ele veio, enquanto Maria trouxe o Salvador para o mundo, José veio trazendo ao longo de gerações, até chegar em mim e em você, o plano de Deus de multiplicação da fé e de todas as questões que Deus tinha separado para nós. Amém? Guarde isso no seu coração, aprenda mais essa, pratique essa palavra, seja um multiplicador de fé, seja um multiplicador de salvação, faça como os nossos missionários, faça como eu e você, evangelize o tempo inteiro, ore o tempo inteiro, busque conhecimento na palavra o tempo inteiro, e você vai ver que você será muito, mas é muito abençoado. Amém? Muito abençoado. Por causa disso, agora nós vamos iniciar nosso ritual de Santa Ceia. Amém? Abra comigo a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos iniciar o nosso ritual da nossa Santa Ceia. Amém? Louvado seja o nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 11, a palavra do Senhor nos diz, lá no verso 26. Palavra do Senhor, capítulo 11, verso 26 de 1 Coríntios. A palavra do Senhor nos diz: irmãos, prepare aí os seus elementos da Santa Ceia em nome de Jesus. Enquanto a gente dá um tempinho aqui, eu gostaria que você já estivesse preparado. Amém? Eu espero que você já tenha mandado no grupo aqui agora as suas fotografias. Vamos honrar ao nosso Deus cumprindo a tua palavra em nome de Jesus. Hoje a revelação de Deus foi ultra, hiper interessante para todos nós, assim como sempre tem sido, e por isso eu gostaria que você sempre praticasse tudo isso em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Louvado seja Deus. E então, irmãos, é verdade, se tem pessoas que não são dignas de comungar com o Senhor Jesus, essas pessoas também não recebem o Senhor Jesus. Vocês lembram que eu falei aqui hoje que aquele que é filho de Deus já é identificado por Deus há muito tempo, porque Deus, ele tem os que são do mundo e ele tem os que são do reino, e você faz parte dos que são do reino. Amém? Em nome de Jesus. Então peguemos aí o nosso pão, consagremos os nossos elementos e digamos ao Senhor: Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, com os elementos da Santa Ceia, prontos, ó Senhor Deus, para que o Senhor possa verdadeiramente consagrá-los, não a alimentos físicos e naturais, mas sim a alimentos espirituais. Senhor Deus, sendo que o pão da vida agora está nas nossas mãos, para que esse pão da vida continue nos alimentando com a tua palavra e as tuas revelações e nos torne fortes, Senhor Deus, nutridos, para que espiritualmente possamos dar continuidade àquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir também para que o Senhor, Deus, abençoe, Senhor Deus, o sangue de Cristo que está nas nossas mãos.
Não como um elemento natural, Senhor Deus, mas como aquele espiritual que vem verdadeiramente nos lavar por dentro, retirando das nossas mentes, não das nossas veias, mas das nossas mentes o pecado, retirando, Senhor Deus, toda a impureza que Satanás tenta colocar, retirando soberba, retirando orgulho, retirando, Senhor Deus, podridão de pecado que há em nós. Senhor Deus, faça com que todas essas coisas sejam, Senhor Deus, retiradas por causa do sangue do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, porque é somente por causa disso que nós conseguimos ser seguidores do Senhor e ter comunhão com Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por esses elementos e recebe nas tuas mãos. Na casa de cada um que agora está consagrando esses elementos, recebe, Senhor Deus, nas tuas mãos. O poder de transformação desses elementos de naturais para espirituais somente pode estar com o Senhor. E então nós pedimos ao Senhor, transforme o de cada pessoa que está agora nesse momento, ceando conosco e com Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Louvado seja Deus. Eu peço a você agora que preste muita atenção naquilo que está sendo dito. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, que diz da seguinte forma: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Irmãos, em nome de Jesus, comamos o pão. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa verdadeiramente nos transformar, nos encher de vida espiritual com esse pão. Em nome de Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Irmãos, em nome de Jesus, tomem o cálice com o Senhor Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Depois dessa santa ceia maravilhosa, depois dessas revelações maravilhosas do Senhor, eu quero dizer para você, aumente a sua fé, porque você faz parte do plano de salvação de Deus. Aumente o seu poder de multiplicação, porque você faz parte do plano de salvação de Deus. José, por causa do DNA de José, você está aí hoje, recebendo todas as coisas de Deus para que você possa multiplicar. Então multiplique. Não deixe com que seja um talento morto na sua mão. Não deixe com que seja um talento paralisado na sua mão. Multiplique o talento que Deus te deu, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que Deus abençoe você. Nós amamos vocês. Já estamos aqui esperançosos, com a expectativa lá em cima de que no primeiro domingo de dezembro vamos nos reunir aqui na nossa igreja. Vai ser algo maravilhoso, em nome de Jesus. Conto com você, espero você. Prepare-se, viu? Prepare-se, porque em nome de Jesus vai ser uma comunhão muito gostosa. Ainda que por pouco tempo, é um tempinho muito pequenininho, muito curtinho, né? Nós queríamos ficar com vocês aqui 2, 3, 4, 5 horas, né? Mas infelizmente, por causa dos protocolos aí de saúde, vai ter que ser um tempinho muito pequenininho, mas estaremos juntos. Amém? Em nome de Jesus. Nós gostaríamos de dar um abraço em vocês, também não vamos poder, né? Mas sintam-se abraçados também. Em nome de Jesus. Amamos cada um de vocês, queremos cada um de vocês conosco nesse retorno. Vamos fazer com que essa igreja mostre ao Senhor Jesus que em momento nenhum nós paralisamos,
que esse Satanás achou que ia paralisar a gente, perdeu. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.